Boa noite a todos. Eu vou fazer a leitura da mensagem introdutória. A mensagem chama-se Nas Estradas, do livro Pão Nosso, por Emmanuel. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Jesus, em Marcos 4,15. Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor. Junto dele, seguem esperançosos todos os espíritos de boa vontade, aderentes e sinceros ao roteiro santificador. Dessa via bendita e eterna, procedem as sementes da luz celestial para os homens comuns. Faz-se imprescindível muita observação das criaturas para que o tesouro não lhes passe desapercebido. A semente santificante virá sempre entre as mais variadas circunstâncias. Qual ocorre ao vento generoso que espalha entre as plantas os princípios de vida, espontaneamente, a bondade invisível distribui com todos os corações a oportunidade de acesso à senda do amor. Quase sempre a centelha divina aparece nos acontecimentos vulgares de cada dia, num livro, numa particularidade insignificante do trabalho, na prestimosa observação de um amigo. Se o terreno de teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebestes o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando-o nas leiras de tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita e cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, fechar os olhos da matéria e abrir a acústica do nosso coração. Mestre Jesus, de infinita bondade e sabedoria, nós bendizemos as tuas orientações e te pedimos licença para levar a palavra aos corações amigos. Tu que és o verdadeiro consolador da humanidade, amigo inolvidável de todas as horas, nós te bendizemos o nome e te pedimos a companhia para permanecermos unidos nos momentos de agonia, estendendo a mão nas dificuldades do dia a dia para abraçarmos a tua doce e inesquecível figura. Onde seja a angústia, que nós possamos substituir pela esperança. Onde seja a dor, império lenitivo. Onde houver o desespero, que permaneçamos na coragem da fé. Que assim seja, Mestre. Boa noite, meus amigos. Sejam todos mais uma vez bem-vindos às atividades de palestra pública do Grupo Espírita Paulo de Tarso. Na noite de hoje, nós vamos rememorar aquele sentimento que o Cristo nos dizia que era capaz de mover as montanhas. Vamos falar da fé que o homem cultiva nos momentos de dificuldade, que faz crescer na intimidade do ser e dar a coragem necessária para ultrapassar as barreiras que nos propõe. Na conquista da paz interior, vamos nós substituindo as agonias e angústias do dia a dia pela esperança e pela atitude nas promessas que Ele nos deixou. Hoje, nesta noite, nós vamos falar de fé e da coragem que a fé nos proporciona, muito além dos conceitos teológicos meramente, sem fazer a distinção entre o templo e a oficina, trazendo a fé para a praticidade da vida.
para as situações mais comezinhas, para as situações do dia a dia, vivenciar a fé calcada nos ensinamentos do Cristo, para caminharmos em passos seguros e tranquilos, independentemente das situações que nos cercam. Nestes momentos de dificuldade, em que somos convidados a olhar para dentro dos nossos próprios corações, bendita é a dor que nos verga o olhar não mais para o egocentrismo e para a egolatria, mas o olhar que busca separar o joio do trigo na intimidade dos nossos próprios corações. A dor é uma bênção que Deus manda aos seus eleitos. E baseado nesse princípio, é necessário que venhamos a converter as nossas ações de acordo com as orientações que o Cristo nos dá. Muitas vezes, na pressa do dia a dia, nós vamos nos esquecendo de que existe um local seguro, que existe um amigo inesquecível, que existe muito para além das religiões, um mestre que aceitou a alcunha de educador e que não veio fundar nenhuma religião, mas que veio ensinar aos homens o caminho certo, o caminho, a verdade e a vida. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e fatigados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque suave é o meu jugo e leve é o meu fardo. Sentado em meio ao colégio apostolar, após de ter dito as primeiras prédicas do Evangelho em praça pública, reuniam-se na intimidade da amizade os apóstolos com o Mestre inesquecível. Alguns deles estavam maravilhados com as boas novas trazidas pelo Evangelho. Mas quando estabeleceria o reino de Deus no coração dos homens fosse verdadeiramente instalado em nós, os apóstolos titubearam. E alguns deles perguntavam qual seria o preço a ser pago por esse Evangelho. Muitas vezes nós nos perdemos confundindo os valores. E o Cristo propõe àqueles que o escutavam a seguinte questão: quem cobraria mais? Qual o jugo mais pesado? O jugo do mundo ou o jugo do Evangelho? O Evangelho traria o jugo da testemunha, do momento passageiro, fugidio, da noite de aprendizado, como nos dizem os Espíritos, no livro dos Espíritos. Mas o mundo traria a alegria passageira, momentânea, que mais tarde guardaria dentro da caixa velada sempre um réptil escondido. As consciências aviltadas ainda hoje sentem as dores de comportamentos passados. No capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, quando são examinadas as causas atuais e as causas anteriores das aflições, somos convidados a olhar para dentro de nós mesmos e avaliar os nossos comportamentos. E olhando para nós, reconhecendo que a razão do nosso sofrimento não se encontra na nossa atual encarnação, com certeza, nos dizem eles então, se encontra numa encarnação passada. Mas quantas e quantas vezes nós podemos olhar o nosso próprio comportamento e pelo próprio instrumento do bom senso deduzimos que a maioria dos dissabores ao qual estamos nos submetendo tiveram origem no nosso próprio comportamento. É preciso coragem para olhar para dentro de nós mesmos. De tal sorte que muitos homens passam a vida toda distraídos, olhando o comportamento alheio e projetando nas pessoas as suas próprias dificuldades.
A verdade é um diamante fino, que deve ser manipulado com habilidade, porque ao mesmo tempo que é precioso em nossas mãos, também pode ser ferido como uma faca. Meus irmãos, a fraternidade é algo que precisamos cultivar em nós mesmos para muito além das palavras e olhar os defeitos alheios com benevolência, indulgência e perdão. Não porque isso é um exercício de beatitude, mas porque isso é uma instrução que nos habilita a conviver com os nossos próprios equívocos. Ele havia dito nas bem-aventuranças que bem-aventurados serão os misericordiosos. Por quê? Porque eles receberão misericórdia. Então, exercitando o divino direito de perdoar, aprenderemos a perdoar a nós mesmos, evitando uma série inteira de dissabores. Era uma tarde, e no final da tarde, muitos endemoniados chegavam e lhes eram apresentados. No Evangelho de Mateus, no capítulo 8, os versículos de 16 a 17, o evangelista nos narra uma multidão possessa que é entregada ao Mestre para que ele pudesse trazê-los à cura, à lucidez. E então, um a um, eles são recuperados. E ele fazia isso, nos diz Mateus, para que se cumprisse as profecias como estavam registradas em Isaías. E ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mas para isso era preciso coragem. Era preciso coragem para levar aquela multidão até ele, e era preciso coragem para receber de todos aqueles espíritos sofredores todas as dores que lhe levariam à cura. E nós, como nós estamos? Como nós recebemos aqueles que nos procuram? Muitas vezes endemoniados de raiva pelo comportamento que nós despertamos. Muitas vezes endemoniados de medo pelas dificuldades da vida. Muitas vezes endemoniados de mágoa pela nossa indiferença. É preciso coragem, coragem da fé, retirada do nosso coração, para entregar aos nossos irmãos, a fim de com eles gozarmos de uma lucidez permanente. Mas continua o evangelista nos dizendo que logo após aquela multidão ser curada, ele então, vendo toda aquela grande multidão, ordenou que os apóstolos passassem para o outro lado. E aproximando-se dele um escriba, esse mesmo lhe perguntou e afirmou: Mestre, aonde tu fores, nós iremos contigo. No que o divino Rabi da Galileia, olhando com lucidez enérgica e com meiguice incomparável, disse a ele: até as raposas têm seus covis, e os pássaros que voam no céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer aonde reclinar a cabeça. Onde nós estamos reclinando os nossos olhares? Para onde nós estamos dirigindo as nossas forças? Se o Filho do Homem não tinha sequer uma pedra para reclinar a sua cabeça, por que nós nos amedrontamos
e nos ocupamos antes do tempo. Se a cada dia basta o seu mal. É muito natural, eu sei, é da natureza humana buscar o melhor para cada um de nós. E seria irresponsável acreditar que é fácil passar por essa vida ignorando as adversidades que ela nos traz. Nós nos preocupamos com aqueles que nós amamos, mas acima de nós existe alguém que também se preocupa conosco. Era necessário, ele dizia, que caminhássemos com a prudência das serpentes, mas sem esquecer a docilidade das pombas, de tal sorte que assim ele enunciava que o homem não nascera para o ódio, mas sim para o amor, porque ao se submeter ao constante remoer deste sentimento deletério, o homem desenvolve patologias diversas que lhe roubam a paz, estabelecendo-lhe então o medo do dia de amanhã. O homem teme perder a oportunidade. E os imortais dizem a Kardec no Livro dos Espíritos que aquilo que eles mais se ressentem quando chegam à dimensão espiritual é do tempo que eles perderam. É verdade. Muitas vezes nós nos entregamos a futilidades. Mas é importante que venhamos a descobrir o lazer, mas o lazer educativo. Porque o prazer que nós ainda elegemos nos é fugidio e escorre pelas mãos. Mas ele nos deixou uma lição, a de buscar primeiramente o reino dos céus, que todas as outras coisas nos seriam acrescentadas. Mas nós, com o nosso imediatismo infantil, invertemos os valores e buscamos primeiro as coisas da terra, e quando o tempo passa, perdemos a paz, porque na intimidade do nosso ser, sabemos que o relógio da nossa encarnação não espera a nossa vontade. Cada um de nós chega ao planeta escola com um tempo e uma quantidade de energia direcionada. A pergunta que devemos nos fazer é: o que estamos fazendo com essa energia? Estamos empregando ela no dia a dia de forma saudável ou estamos desperdiçando ela, nos distraindo na matéria? Não que ela não tenha importância. Quem poderá dizer que não há valor num sorriso bem dado, na companhia dos amigos? Quem poderá dizer que não é agradável uma tarde em família? Quem poderá dizer que não há valor nestas coisas tão simples da vida? De verdade, nós esquecemos que os grandes valores não estão nas coisas mais complexas e mais complicadas, estão nas coisas mais simples, que a felicidade não é exatamente um local aonde precisamos chegar, mas o caminho que temos pela nossa frente. Vivemos numa sociedade ansiosa e nos ocupamos antes do tempo. Parece-nos que ele é um valor que nos é roubado a cada segundo e queremos a todo custo usufruir cada minuto. Mas isso acontece conosco porque nossa consciência está pesada e ocupada por valores que não são aqueles que ele nos recomendara. É preciso de nós uma profissão de fé. Uma profissão de fé que não exige de nós um comportamento messiânico, nem tampouco extraordinário. O Livro dos Espíritos nos diz: deveis viver como os homens da vossa época. Mas precisamos cultivar em nós alguns valores já há tanto esquecidos,
Para nós, conversas como essa são perda de tempo, quando na verdade são elas um alimento que nos sustenta o espírito e nos traz o equilíbrio. Precisamos uns dos outros sempre. O que será que nos quer dizer este isolamento? Como nós estamos distantes uns dos outros? Estamos legitimando fisicamente aquilo que já trazíamos no coração e na mente. Vivíamos presencialmente um instante, estando deslocados mentalmente dele e sofrendo as agrúrias dessa inconstância. Mas as adversidades fazem parte da vida e elas nos dão sabor. E é preciso apreciar estas oportunidades. Vamos então um pouco mais à frente, nos deslocar para o momento em que os 12 adentram o barco e pela primeira vez nos evangelhos sinóticos é registrado um cansaço do mestre. E os apóstolos podem ouvir a sua respiração pesada. Ele passara dias em pregação e naquele momento em que os quilômetros de margem separavam o lago de Genezaré de Cafarnaum, ele aproveitara para descansar o corpo físico. Mas, de repente, lufadas de ventos furiosas adentravam o mar da Galileia, que era um lago de proporções gigantescas, muito abaixo do nível do mar, onde se registravam correntes frias e as correntes quentes vindas do oceano ali penetravam, provocando de imediato ou de repente tempestades quase que inusitadas. E as ondas se agitavam conforme se agitava o vento. E os apóstolos tentavam a todo custo não despertá-lo. Professavam eles uma coragem ou um exercício, porque sabiam na intimidade que deviam ao Cristo aquele pequeno momento de repouso. Mas quando as ondas começaram a passar dos 2 metros, os homens ali registraram o medo e solicitaram ao mestre que acordasse. É quando então ele se levanta e procura equilibrar-se no barco com o mar agitado e com um gesto de mão acalma todo o cenário. Os apóstolos olhavam para ele admirados. Quem é este homem capaz de acalmar a tempestade? Quem é este homem que até o vento obedece? Mas, no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, nós vamos ver algo ainda mais surpreendente. Logo após fazer a multiplicação dos pães e dos peixes, o Cristo se despede da multidão no final da tarde, mas pede que os apóstolos novamente entrem no barco e que vão à sua frente, irão se encontrar em Cafarnaum. Mas quando a baía faz a curva, perto do porto de Betsaida, mais uma vez se apresentam os ventos ferozes da tempestade. E Pedro, com sua determinação e sua habilidade em navegar, toma a frente da embarcação. E tomando a frente dela, tenta manobrar com a habilidade adquirida ao longo dos anos. Mas as ondas superam os 3 metros e eles se entregam ao medo e olham distante, 2,5 km da margem do porto de Betsaida, uma figura estranha, diferente, que parece caminhar sobre as águas. E quando se aproximam do barco, eles divisam a figura do mestre. Ele estava então caminhando sobre o mar da Galileia. Pedro
é tomado quando vê aquela manifestação da divindade do Cristo, e então pede a ele que vá até ele. No que o Cristo, de mãos estendidas, o convida então, e o pescador de Cafarnaum dá os primeiros passos e não afunda. Sua fé permanece firme porque sua visão está fixada no Mestre. As adversidades do caminho não mais são percebidas por ele. A única coisa que é percebida pelo apóstolo é a figura do Cristo, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Firme no caminho, um passo após o outro, o apóstolo se dirige até que se distrai. E quando se distrai, percebe que se encontra em meio à tempestade e começa a afundar lentamente nas águas da Galileia. No que o Cristo vem em seu socorro e estende-lhe a mão. Então, Pedro, por que duvidastes? Ele havia dito que se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor semente presente na natureza, e disséssemos aquele monte te mova, ele se moveria. Logicamente, ele não se referia às planícies da Galileia, mas os montes das nossas próprias dificuldades, o monte da nossa insegurança, o monte do nosso egoísmo, o monte do nosso orgulho, os montes que compõem os nossos medos. Quando nos distraímos e não olhamos para ele e prestamos mais atenção nas dificuldades do que naquilo que ele nos diz, nós normalmente afundamos no mar de dificuldades. Mas mesmo afundando, não somos abandonados, porque existe uma mão, e esta mão é a mão do pastor. Da árvore de Davi, o pinheiro nasce, o galho forte, onde até mesmo os pássaros que voam no céu vêm nele se abrigar. E o homem se junta a ele, compondo uma canção que parece invisível ao coração, mas é perceptível quando apuramos os nossos sentimentos. Não estamos abandonados neste momento, nem em momento algum da humanidade. A bandeira de Israel, Cristo, Deus e caridade, permanece sobre nós, nos marcando os sentimentos e o território. Muito antes dele vir pela árvore de Davi, caminhava um jovem pelas planícies. Mais tarde, Saul dele rei. E uma bela tarde, refletindo sobre a natureza da divindade e da sua relação com ele, ele teve uma epifania, uma inspiração. Nessa inspiração, ele tentava ensaiar o que é Deus. E no Salmo 23, ele dizia: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente por águas tranquilas. Refrigera a minha alma, o amor do seu nome. Guia-me pelas veredas da justiça. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bastão e o teu cajado me confortam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos que me provocam. Unge a minha cabeça com óleo e o meu transborda. Certamente
que a bondade e a benevolência me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei a casa do Senhor por longos anos. Que a doce e meiga presença do Mestre da vida esteja junto de vocês. Que imaginemos agora a figura do Mestre conosco, a nos orientar, a nos tomar pela mão, a nos mostrar o caminho, a nos dizer então: tendes fé, tende bom ânimo. A terra não é ainda um paraíso de delícias, mas uma escola para aperfeiçoamento do espírito. Meus irmãos, que assim seja.